Glória a Deus. Graça e paz, abençoados, povo eleito, meu irmão. A eleição, a predestinação, ensinada por Paulo, por Pedro, por Cristo, dentro das Escrituras, é fantástico. Esse ensinamento, esta doutrina da predestinação, da eleição, do povo escolhido de Deus. É encantadora a predestinação. Mas isso só é revelado, né, a quem Deus quer. Quem Deus não quer, você diz, perde salvação. Irmão, eu fui numa festa junina, assisti uma quadrilha, comi um milho, perdi a salvação. Comi uma pamonha oferecida a São João, perdi a salvação. Aos meus queridos e amados irmãos, pela cultura, os cariocas, vai na escola de samba, é a cultura deles. Se for crente, né, de uma igreja radical, perdeu a salvação, perde salvação. Se tomar uma tacinha de vinho, perdeu a salvação, irmão, foi para o quinto dos infernos, o diabo traçalhou ele lá porque tomou uma taça de vinho. Então, essa historinha, meu irmão, eu aprendi isso cria trauma, isso cria pesadelos, isso cria feridas, isso adoece as pessoas. Então, e por causa disso que eu estou falando sobre isso aqui, ó. Jesus, além de tirar o pecado, além dele ter tirado o pecado, Jesus agora está, o Espírito de Cristo, ensinando, doutrinando, né, uma nova classe de pessoas, de pregadores, que não são doutorados, pós-doutorados, mas são homens e mulheres de Deus, levantados por Deus, nesses dias, não nos últimos, porque os dias dos últimos dias foi até 70, nesses dias, para ensinar aos doutores da lei, e isto tudo para a glória de Deus. Então, um dos temas é este aqui, ó. Jesus tirou, meu irmão, Jesus apagou, colocou uma borracha, que foi o sangue dele, nos pecados, ou no pecado original, o pecado de Adão, que será o último tema que eu vou falar. Agora é o terceiro, também conhecido como pecado, e depois eu vou para tirar, o verbo tirar, ok? Pecado. Então vamos ler aqui, capítulo 1, versículo. Por que eu estou usando isso aqui? Porque isso aqui é a base, né, dos meus temas, ok? No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos dois vídeos passados eu falei sobre cordeiro, falei também sobre mundo, cosmo, né? Cordeiro é amenos, agora cosmo para mundo, e agora nós vamos trabalhar em cima desta palavra aqui, pecado. O pecado, interessante aqui, ó. Pecado nesse contexto aqui, ó. Pecado nesse contexto de João e dos demais versículos que eu vou citar, ok? Se der tempo, deixa eu colocar aqui a hora, certo? Aqui, ó. Pronto. Então, se der tempo, se não der, eu vou precisar de mais uns 2 vídeos para falar sobre pecado, porque é de grande importância que você que é deste canal, você que me assiste, você que comenta, né, a irmã, o irmão aqui, o sogro, né, do meu filho, Natan, irmão Edson, né, são tantos nomes, irmão, que eu fico procurando, irmão Edson, irmã Lenilda, irmão Edson assiste, quando ele viaja, ele sempre vê os meus vídeos, né? Está sempre ali me acompanhando, irmão Edson Lopes, Lenilda Lopes e os demais irmãos Lopes. Deus continue abençoando grandemente, né? A amada irmã ali de Campina Grande, minha conterrânea, irmã Elaine Soares, seu netinho, Deus abençoe grandemente. E os demais irmãos, irmão Valdemir, estou sentindo só falta, irmão Valdemir aí no estado da Bahia, bem pequenininha Bahia, 2 dias para atravessar.
irmão Valdemir, e também os demais irmãos aqui na minha cidade, a qual toda a minha família, certo? Então, Deus abençoe a você grandemente. E você que está chegando, se inscreveu, participa. Presta bem atenção nesses 3 últimos vídeos, nos vídeos que eu estou falando sobre o pecado. Jesus tirou ou não? Não, Jesus não tirou o pecado. Irmão Van, Jesus não tirou o pecado da minha igreja. Por quê? Porque lá tem uma tal da Santa Ceia, que é um pãozinho com suco, que toda vez ele me chama, irmão, você que pecou e não deu dízimo, pecado contra o dízimo. Você que falou mal do pastor, porque o pastor errou, é um super ignorante, mas não pode falar nada do pastor, que é pecado. Não fale mal contra os meus ungidos. Bom, sem comentário. Então, na religião que eu participei, a religião evangélica, quase tudo é pecado. E quem tem pecado não pode entrar no reino de Deus. Bom, esses não conhecem o Cristo ressuscitado, conhecem o Jesus de Nazaré, o Jesus antes da cruz, o Jesus dos judeus, o Jesus que guardava a lei, o Jesus que seu ministério foi para os judeus, Jesus que morreu e não ressuscitou, segundo a religião evangélica. Por quê? Ressuscitou o mesmo Jesus que vai morrer, todo ano Jesus tem que morrer para tirar os pecados. Então, esse Jesus, nós não aceitamos e não o servimos. O Jesus que nós servimos é aquele que Paulo diz, é o outro, o Cristo ressuscitado. Então, Jesus tirou o pecado do seu povo. Está aqui, ó, pecado do seu povo. Vamos lá? Aqui agora. Então, falar de pecado, neste contexto de João capítulo 1, versículo 29, João usou um substantivo feminino, hamartia, que é uma palavra grega que significa pecado. Aqui no grego está hamartia, pecado. Presta atenção aqui. Uma observação muito, muito importante que eu vou lhe passar agora. A Bíblia revela 2 tipos de pecado. Você sabia disso? Não? Então deixa eu tomar água. Água aqui de Lucena. Eita, que água abençoada. Então, a Bíblia, as Escrituras, né? Elas revelam 2 tipos de pecado. O pecado original, que nós conhecemos no meio teológico, pecado original, e o pecado que cometemos ou praticamos. Ok? O pecado original e o pecado que nós praticamos. E tem nome, esses 2 pecados, né? Hamartia é o pecado de Adão transmitido em toda a raça humana. Vamos ver isto. E o outro pecado, certo? Que são os nossos pecados, que a Bíblia chama outro nome no grego, que eu vou passar para você no próximo, para que você fique curioso ou curiosa. Esse outro pecado que nós praticamos, certo? São os nossos pecados, que também a Bíblia chama no original de erros, são os nossos erros. Esses nossos erros não interferem em nada a nossa vida espiritual. Eles só nos atrapalham na nossa convivência, no nosso meio, na nossa existência, nos nossos negócios, aqui neste mundo físico. São os nossos erros na carne. Agora, o pecado original, hamartia, este pecado, sim, afastou o homem de Deus. Exemplo de Adão. Adão, quando pecou, quando agravou, quando se rebelou, quando ele errou, né, também pode ser usado, né, contra
contra Deus, né? Quando ele desobedeceu a Deus, Adão se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou de Adão. Adão que se afastou de Deus. Ele foi para os matos, para as florestas, algum lugar ali. Ele foi se cobrir. Porque antes do pecado de Adão e Eva, eles não se viam nus, eles não tinham vergonha. Depois que eles pecaram, eles passaram a ter vergonha um do outro. Foram lá, pegaram algumas folhas grandes para se cobrir. E Deus disse: Adão, Adão, onde estás? Né? O que é que você fez? Você comeu do fruto proibido? Então, uma desobediência. E Adão disse: a mulher que tu me deste, ela me enganou. Bom, então, este pecado de Adão, no princípio, né, no jardim do Éden, este pecado, ele passou a toda a raça humana. E isso inclui judeus, gentios, não importa a nacionalidade, não importava a nacionalidade, a origem onde você nasceu. Este pecado de Adão passou aos filhos de Adão, aos netos de Adão, bisneto, tataraneto, até a cruz. Esse pecado chegou. Então, o pecado original e o pecado ou pecados que cometemos ou praticamos. Então, tem diferença, irmão Van? Sim, tem diferença. O pecado original foi o pecado ou erro que Adão cometeu e o pecado de Adão passou a toda a raça humana. Todo ser humano, sem exceção. Sem exceção. Irmão, olha, eu já ouvi pregadores da graça extrema, em dizer que o pecado era os judeus cometiam contra a lei, né? Eles guardavam a lei, né? E eles pecavam. A lei nunca foi pecado. Você vai ver isto aqui. A lei mostrava o pecado, segundo Paulo. O pecado já tinha sido praticado pelo primeiro homem, Adão. Então, Adão passou o seu pecado, né? A sua desobediência, né, a toda a raça humana. Todo ser humano, sem exceção, herdou este pecado de Adão. Tanto, repito, tanto gentio como judeu herdaram o pecado original. E este pecado, ele se manifestou na carne, né? Ele também atingiu o espírito. O homem passou a ser, por causa do pecado de Adão, ele morreu espiritualmente. Irmão, isso é muito importante. Irmão Van, prove que os judeus e gentios estavam mortos. Prove que os eleitos também estavam mortos. Efésios capítulo 2. Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, ó, ele vos concedeu a vida, ou seja, quem recebe vida é porque ele estava morto, sim ou não? Tanto judeus como gentios aqui, ó. Esta carta de Paulo é dirigida aos gentios. Ele vos concedeu a vida e também aos judeus lá de Éfeso. Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Mas, irmão Van, aqui é vós, é para eles. Paulo não se inclui aqui. Ah, não? Paulo também não se inclui como morto, não? Versículo 2. Versículo 2. Nos quais andaste no passado. Andaste, olha aí, irmão, Paulo está se referindo a eles, aos gentios. Beleza, vamos mais para frente. Conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo era judeu, irmão. Paulo não vivia na desobediência, não. Calma. Versículo 3. Anteriormente, aqui agora, veja aí se Paulo se inclui ou não como morto. Todos nós aqui, Paulo está incluído ou não? Todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne. Sim ou não? Nós, todos nós, judeus e gentios, fazendo a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e
nós. Paulo se inclui ou não? Paulo inclui aqui judeus ou só gentio? Responda aqui embaixo. E éramos, por natureza, destinados à ira. Agora, o 4. Olha o 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. Aqui, agora, olha o 5. Deu-nos, Paulo está incluído, ou Paulo aqui está falando só para gentio? Deu a vocês, ou deu a nós também? Ou deu-nos a judeus e gentios? Deu-nos o quê? Vida com Cristo. Estando vocês, olha, estando vocês ainda mortos ou estando nós? Aqui, ó, a você que é pregador radical da graça, né, que não, Paulo aqui está dizendo que ele também estava morto espiritualmente em quem? Em Adão. E quem cumpriu, né, este sacrifício para resgatar seu povo? Cristo na cruz do Calvário, tirando os pecados e ressuscitando um espírito que estava morto, estando nós ainda mortos em nossos pecados, ou seja, o pecado de Adão fez com que o espírito do homem morresse, não deixasse de existir, mas morresse espiritualmente. Portanto, pela graça sois salvos. Deixa eu ver ainda o 6. O 6, Deus nos ressuscitou. Só gentil? Paulo está se referindo só aos gentios ou aos judeus também? Ou aos eleitos? Ou à igreja? Ou aos predestinados? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos introduziu nos lugares celestiais. Ou seja, Deus nos ressuscitou, tanto judeus como gentios, a igreja, os eleitos, os predestinados. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, está aqui. Então, esse pecado de Adão que Jesus tirou, certo? Este pecado de Adão, que você vai ver já já, que é o pecado original, ele atingiu tanto a morte espiritual, porque Paulo diz que ele nos ressuscitou, estávamos mortos espirituais, porque se fosse morto físico, Paulo não teria escrito esta carta, que o morto não tem reação, mas ele está se referindo à morte espiritual, que Cristo ressuscitou a igreja, os eleitos, os predestinados, os seus escolhidos, o seu povo, beleza? Então, mortos espirituais. Agora, então, toda a raça humana, de Adão até a cruz, estava morto espirituais e sentenciados à morte física. Isso foi atingido, foi por causa da desobediência de Adão, do pecado de Adão. Então, o pecado original, ele foi o pecado ou o erro que Adão cometeu, né? O pecado de Adão passou a toda a raça humana, todo ser humano, sem exceção, herdou este pecado de Adão, tanto gentio como judeu. Agora vamos ver Paulo dizendo que toda a raça humana, mais uma vez, eu vou precisar usar Romanos capítulo 3, versículo 9. Aqui, ó. Romanos 3, versículo de número 9. Aí você vai ler até o 18, que Paulo está falando de toda a raça humana, todo ser humano. Ele diz, versículo 9. Qual a conclusão? Estamos nós em posição... Deixa eu colocar outra versão aqui. Não, irmão, porque você só usa King James. Vamos ver aqui. Século 21, para mudar aqui. E então, somos superiores a eles? Nós que somos judeus, Paulo está dizendo, somos superiores aos gentios? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, gentios, estão todos, eita que maravilha, aos radicais da graça, todos debaixo do pecado. Então, Jesus não só tirou o pecado dos judeus, mas também tirou os pecados dos gregos, ou seja, dos gregos eleitos, dos gregos predestinados, dos gregos escolhidos antes da fundação do mundo. Na verdade, Jesus só tirou o pecado de todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Fora isso, meu irmão,
não herda a salvação, não herdou a salvação. Então, aí você vai ler até o versículo 18, ok? Quando vem no versículo 23 deste mesmo versículo, deste mesmo capítulo, olha o que ele diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tanto judeus, todos aqui, judeus e gentios, estavam debaixo do pecado. No capítulo 6 e o versículo 23, olha o que Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, a toda a raça humana, até a cruz de Adão. O pecado de Adão foi a morte, morte física e morte espiritual. Lembra lá Efésios capítulo 2? Se você quer provar para alguém que Adão morreu espiritualmente, você vai para Efésios capítulo 2, do 1 ao 6, né? Paulo diz: todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ali é morte espiritual. E ele nos ressuscitou. Só ressuscita. Paulo não está falando da ressurreição do corpo físico, né? Porque Paulo estava no mesmo corpo ainda quando ele falou aquilo ali. É a ressurreição do Espírito. Não, o Espírito nasce perfeito, nasceu perfeito, né? Veio de lá perfeito. Não, estava morto, estava debilitado, estava apagado, sem conhecimento. Então, 6,23 ele diz: porque o salário do pecado é a morte. A morte passou a todo ser humano. Agora, prova bíblica de que o pecado original, quem causou foi Adão, e não a lei. Olha só, prova bíblica, Romanos capítulo de número 5 e o versículo de número 12, para a gente fechar esse assunto aqui. Primeiro assunto, né? Primeiro vídeo. Olha só, então, aqui está a maior prova, talvez um dos únicos versículos, textos, que prova de que o pecado original foi cometido por Adão, e não pela lei, como é ensinado, pregado, meu irmão, por alguns pregadores da graça extrema, né? Graça extrema. Outros não, outros já têm mais esse conhecimento, né? Já são mais apurados, estudam mais um pouco. Então, o pecado original é este pecado aqui que Cristo resgatou o seu povo, tirou, redimiu o seu povo. Olha só. Portanto, assim como o pecado, presta bem atenção, entrou no mundo, na raça. O mundo aqui são seres humanos, pessoas, judeus, gentios, de todas as raças. Então, este pecado entrou no mundo por um só homem. A quem Paulo está se referindo? A Adão, é óbvio. Por um só homem, ele não se refere à lei, ele não se refere a Moisés, certo? Ele está se referindo a Adão, entrou por um só homem. Então é homem, Adão. E pelo pecado de Adão, a morte, assim também, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Ou seja, Adão pecou, toda a raça humana pecou. Todos os gentios pecaram, todos os judeus estavam em pecados. A lei não tirou pecado de ninguém. A lei não aperfeiçoou ninguém. Nem o sábado, nem a lei, nem nenhuma ordenança, nem sacrifício de animais, né, conseguiu aperfeiçoar nenhum judeu. Por quê? Porque todos os judeus, né, até a cruz, estavam mergulhados, né, aqui, ó, pelo pecado, assim como por um só homem entrou no mundo, assim. Portanto, assim como o pecado, essa aqui é hamartia, essa desobediência, entrou no mundo por um só homem. E pelo pecado, pela desobediência, entrou toda desgraça, toda doença, toda enfermidade, né? A morte espiritual, a morte física, né? A maldição pelo pecado, a morte. Assim também a morte e as doenças e as desgraças no mundo todo passou a todos os homens, judeus e gentios, pois todos pecaram. Interessante, um homem peca aqui, ó, e
todos pecaram. Por um só homem, um sacrifício perfeito para salvar a humanidade, todos os eleitos, todos os predestinados, todos os escolhidos foram salvos. Ok? Então está aqui, nós vamos falar ainda vou falar mais, me aprofundar mais um pouco no pecado original, conhecido também no grego por um substantivo feminino, hamartia, que é pecado, e depois eu vou falar outra palavra grega que não é hamartia, mas também significa pecados, mas não pecado de Adão, mas os nossos pecados, os que nós cometemos nos dias de hoje. Irmão Van, o senhor quer dizer que ainda cometemos pecados? Sim, ainda cometemos pecado. Não mais temos este pecado aqui, ó. Este pecado aqui, Jesus arrancou, tirou, apagou, eliminou do seu povo. Por isso que Mateus, voltando lá para Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 1, olha o que é que Mateus escreve. Dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Salvará quem? Toda a humanidade? Toda a raça humana? Todo ser humano? Não. Seu povo. De quê? Dos seus pecados. Então, dizer que nós não temos o pecado original, isto é correto, é perfeito, isto é sadio, isto é Bíblia, isto é conhecimento, isto é verdade. Agora, dizer que nós não pecamos, irmão, você vai aprender isso. Dizer que nós não pecamos, que nós não erramos, isto não é verdade, porque a Bíblia fala sobre isto, ok? Então, Deus te abençoe grandemente e fica na paz de Cristo Jesus. Agora, não perca o próximo estudo. Vou continuar falando sobre o pecado original e o pecado que nós cometemos nos dias de hoje. É diferente? Deixa a tua inscrição no canal, ajuda este canal a crescer e comenta e deixa teu like, deixa o like, já está de bom tamanho. Paz de Cristo a todos os eleitos sem pecado.